Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de português e hoje nós vamos continuar falando sobre as locuções adverbiais. Que é a locução adverbial? É a expressão formada por duas ou mais palavras que exercem a função de advérbio na frase. Geralmente, elas são criadas pela combinação de preposição mais artigo, mais adjetivo. Preposição, você ainda lembra, né? A, de, com, para, contra, desde. Artigo são os artigos que nós temos definidos e os indefinidos. O, a, os e as. Uma, uns e umas. E os adjetivos é novo, é de repente, bonito. E os advérbios que nós estudamos, que são as palavras que eles são palavras invariáveis que indicam circunstância de modo, de tempo, de lugar, de intensidade, de negação e entre outros. No nosso livro, ele está na página 61, onde ele diz o seguinte: quando duas ou mais palavras funcionam como um advérbio na frase, elas formam uma locução adverbial. Observe. Eles chegaram ontem à tarde. O ontem é um advérbio e tarde é outro advérbio. Por isso que tem locução adverbial. Eles chegaram de repente. De preposição repente fica sendo a locução adverbial. Nesse quadrinho verde do livro diz o seguinte: advérbio é a noção de grau. Alguns advérbios que nos indicam situações ou posições definidas no espaço-tempo são passíveis de gradação, exatamente como os adjetivos. Por isso, podem vir precedidos de um advérbio, como os adjetivos. Por isso, podem vir também por advérbio de intensidade, muito cedo, bastante tarde, mais longe, pouco perto, ou receber sufixo de grau. Exemplo: inho, cedinho, pertinho ou então formal, que é a terminação íssimo, tardíssimo, cedíssimo. Eu vou apresentar para vocês aqui que eu botei o conceito da locução adverbial, que eu falei para vocês ainda agora, que é a expressão formada por duas ou mais palavras que exercem a função de advérbio, né? A função adverbial. Elas são criadas pela combinação, como eu disse, de preposição mais um artigo mais adjetivo, ou preposição mais artigo mais advérbio. Aqui eu botei exemplo aqui: venha mais de perto para ver. Eu até destaquei aqui de perto. De perto é uma locução adverbial, porém ela é formada por a preposição mais um advérbio de lugar. A preposição de mais o advérbio de lugar. Aí teve formamos a locução adverbial, fazendo essa junção entre essas duas classes. E logo aqui em seguida, tem um quadro com as locuções adverbiais e algumas. Eu coloquei a primeira, a locução adverbial de modo. Aí o de modo eu botei algumas locuções adverbiais. Em silêncio, às claras, de cor, à vontade, à toa, às pressas, de mansinho e etc. Porque existem outras locuções adverbiais aqui. Aqui tem de tempo, em breve, à tarde, à noite, depois de amanhã, de repente, hoje em dia, de madrugada, de manhã, de vez em quando e entre outras. Tem a de negação, de jeito nenhum, de modo algum e entre outras.
intensidade. De novo, de pouco, de todo. Tem a locução adverbial de dúvida. Quem sabe? Afirmação, por certo, sem dúvida, com certeza. E de lugar, por fora, por dentro, em cima, ao lado, à direita, à esquerda, por baixo, por cima e por perto. Gente, no pacotão de vocês tem essa atividade que vai falar sobre as locuções adverbiais. Essa atividade está, quando juntou, deu 12 questões. Eu botei para a gente fazer dividida em duas. Mas como imprimir as 12 seguidas, nós vamos fazer uma parte e fica a outra parte para casa. Quando eu voltar fazendo a correção, eu corrijo a atividade toda. Nessa primeira questão, pede para a gente ler o poema para em seguida responder as questões. Aí diz assim: tomei um expresso, subi num bonde, pedi cafezinho, quis comprar meias, fui dar a descarga, gritei ô cara. Cheguei de foguete, desci de um elétrico, serviram-me uma bica, só vendi pelgas, disparei um autoclima. Responderam-me, ô pai, positivamente, às vezes que aqui gorjeio, não gorjeio como lá. A primeira questão diz: o título do poema faz pensar em aventuras que alguém tenha vivido. Levante essa hipótese. Onde elas ocorreram? Na primeira diz: o título do poema faz pensar em aventuras que alguém tenha vivido. Levante hipótese. Em que constituíram essas aventuras? Onde elas ocorreram? Vocês irão dizer onde essas aventuras ocorreram e o que constituíram, o que causaram essas aventuras. A segunda questão é o seguinte: os versos do poema estão dispostos em duas colunas. Vamos analisar aqui o poema de novo. Aqui, ó. Primeira coluna, segunda coluna. Em cada verso da primeira parece se opor o verso da segunda coluna. Veja, vamos analisar esses dois versos que tem aqui. Tomei um expresso, cheguei de foguete. Esse expresso e foguete são transporte coletivo de alta velocidade. O que é que ele perguntou na segunda? Onde tem essa terceira aqui, nós vamos deixar de marcar. Não é a terceira, ela é a pergunta da segunda ainda. A enumeração aí que está errada. Nós vamos observar duas palavras: expresso e foguete. Nessa última, a expressão dos versos da coluna da esquerda e depois dos versos da coluna direita. Quais são usados no Brasil? A primeira ou a segunda coluna, que vão onde fala do tomei um expresso ou cheguei de foguete, para se referir a uma coisa bem rápida. Letra B. Quais são usadas em Portugal? A coluna da esquerda, que nós, da esquerda, que é essa, ou a coluna da direita? E a letra C. Em seu caderno, nós vamos fazer uma lista de expressões que tem o mesmo significado em Portugal e no Brasil. Nós vamos ler de novo o poema. Aí eu vou. Tomei um expresso, cheguei de foguete, subi num bonde, desci de um elétrico, pedi cafezinho, serviram uma bica. Quis comprar meia, só vendi pelgas. Fui dar a descarga, disparei um autociclista. Gritei o cara, responderam-me, ô pai, positivamente. As aves que aqui gorjeio, não gorjeio como lá. Aí vamos só fazer a junção dessas duas palavras que têm o mesmo significado. E nessa quarta, que não é quarta, vai ser a terceira. Vamos consertando aí, vai ser a terceira. Nós vamos colocar
Na segunda coluna do poema, há uma palavra que entra uma conclusão. Com a letra A. Qual é essa palavra? Vocês vão ler de novo o poema e procurar a palavra que indica uma conclusão, ou seja, o término de alguma coisa. Na letra B, que ideias essas palavras expressam? Elas vão expressar modo, afirmação, negação ou dúvida. Agora, no lugar dessa quinta, nós vamos tirar o quinto, vamos colocar o 4 e dar continuidade. Diz o seguinte: o último verso do poema é reprodução de um trecho da Canção do Exílio, poema do poeta maranhense Gonçalves Dias. Do lado tem a canção aqui. Gonçalves Dias escreveu a Canção do Exílio quando vivia em Coimbra, Portugal, onde estudava direito. Por estar fora do Brasil, o poeta se sentia triste, solidário, exilado. O poema tornou-se uma espécie de símbolo da identidade nacional e de alguns de seus versos foram incluídos no hino nacional brasileiro. Eis os versos iniciais do poema. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As árvores que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nos dois últimos versos da Canção do Exílio, há duas palavras que indicam lugar. Quais são essas palavras? Aí vocês vão aqui nessa canção e procurem, elas só são duas. Letra B. A que lugares essas palavras se referem respectivamente? Elas referem, tem dois lugares aqui, nesse aqui, na canção fala, vocês vão colocar. E a quinta, que tá sexta, de novo, vamos arrumar aqui a sexta. No poema Lisboa, Aventura, o verso final tem o mesmo sentido que a Canção do Exílio. Justifique sua resposta. As árvores que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. É o mesmo final do poema de Gonçalves Dias. Vocês vão só dizer se eles expressam o mesmo significado. Na opinião de vocês, ele possui o mesmo significado, porque ambos, tanto um quanto o outro, eles vão falar da pátria. Se no primeiro poema, que é lá da primeira questão, falar da pátria, e o segundo, que é de Gonçalves Dias, se refere à pátria, vocês vão colocar que sim. Aí vocês irão expressar por que vocês concordam que ambos falam da pátria, que é a da terra. Se não for ao contrário, vocês também irão dizer por que o primeiro poema se refere à prata e a pátria e o segundo não, ou vice-versa. O segundo se refere à pátria dele, que é o país que ele viveu, e o primeiro não. Aí vem esse restante de atividade aqui. Nós vamos deixar esse texto, A Viagem à Lua, para a aula de amanhã, que são duas atividades só, e fizeram em uma só. Por isso, tenham todos um bom dia, uma ótima atividade. Fiquem todos com Deus. Qualquer dúvida, mandem mensagem para mim sanar as dúvidas de vocês.